Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Keeping Cast. Hoje o nosso tema vai ser sobre imobiliários inteligentes. Eu tô aqui com uma turma muito boa pra gente trocar um papo sobre isso. Tô aqui com a Leandra da Lequer Consultoria, minha super parceira. Tô aqui com o Eduardo da Minimal. A gente vai falar bastante sobre os produtos dele. E também com o Anderson da Wiser para falar sobre tecnologia no mobiliário corporativo. Então vamos se apresentar, né? Vamos conhecer quem é esse time. E falar um pouco sobre esse mundo que também pode ser trazido tanto para a parte corporativa, a parte comercial e também na área da saúde. Então vamos começar com as apresentações. Lê, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu agora estou do lado de cada mesa, né? Estou do lado de quem pergunta. Parceira do time e do grupo. Fala um pouquinho sobre o que você faz, só para a gente começar as apresentações. Bom, acho que vocês já me conhecem um pouquinho, né? A gente já está sempre juntas. Eu sou a Leandra Carbonari, sou enfermeira, sou CEO da Lequer Consultoria. A Lequer é uma empresa especializada em normativas para estabelecimentos de saúde. A nossa função é deixar as clínicas, os consultórios dentro das normativas da tão temida vigilância sanitária. Né? E a gente vai perguntar aqui um pouquinho para eles como a gente faz isso com o mobiliário, né? Os mobiliários sem cara de hospital. Exatamente. Mas a gente fala já sobre isso já. Fugir um pouquinho só dos espaços, né? Pensar na parte interna deles. Exato. Eduardo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ceder esse espaço maravilhoso. A gente está aqui no showroom da Minimal, esse espaço lindo. Venham conhecer, os mobiliários são lindos. É super agradável aqui. Então, primeiro, obrigada por ceder esse espaço e estar aqui com a gente. Conta um pouquinho de você e da empresa. Bom, eu sou co-CEO da Minimal. A gente é uma fábrica de móveis para escritório. E a gente tem esse foco e esse desafio agora de mobiliar os ambientes de trabalho e as áreas hospitalares num momento que ninguém quer um escritório com cara de escritório, nem um hospital com cara de hospital, né? Então a gente investe pesado em design, né? Como vocês podem ver aqui, a gente procura... E conforto, né, gente? Porque essa cadeira aqui maravilhosa. Tá levando embora. É maravilhosa, Conforto e qualidade a gente considera obrigação, né? Obrigação, tem que estar no sangue. Legal. Anderson, fala um pouquinho sobre a sua empresa, que eu já escutei aqui nos bastidores, gente, eu amei. Conta um pouquinho. Vamos lá, eu sou Anderson Benite, eu sou o diretor técnico da Wiser. O que a Wiser faz? Né? A gente é uma empresa que a gente fornece softwares e outras soluções para o workplace, para os ambientes de trabalho, para os ambientes corporativos, desde software de reserva de mesa de trabalho, reserva de posto, e de toda forma sempre trazendo inteligência para o mobiliário, inteligência para os escritórios, né? Porque hoje a tecnologia está aí disponível, internet, inteligência artificial, etc. E muito pouco é utilizado nos escritórios, né? Para uma melhor vida ali dentro dos colaboradores, do pessoal. Então o nosso trabalho é esse. Então a gente tem soluções de software, soluções de análise de dados, a gente também tem solução específica de manutenção de equipamentos, máquinas, para abrir um chamado, né, quando você está ali no escritório, esse tipo de solução. E vocês trabalham em parcerias, né? Sim, a gente tem um produto que nosso produto carro-chefe, que são as cabines acústicas, né? Maravilhosas. A gente usa muito para os nossos clientes, é muito boa. Faz fila, tem que agendar, que aí vem, né, ali o agendamento do aplicativo que o Anderson estava falando, porque de fato ela é muito boa. É muito boa. E o Anderson fez essa parceria com a gente justamente por isso, pro funcionário da empresa ali poder reservar o período que ele vai fazer a videochamada dele ou que ele vai ter uma reunião com alguém, porque essas cabines têm desde uma pessoa só, que é para videochamadas, até para 6 pessoas. Então, para evitar dele descer 2 andares e usar a cabine e ela tá ocupada, ele consegue pelo aplicativo já ver se tem alguém usando, se não tem, se tem horário disponível, né? No próprio layout da empresa. Ai, que legal. E fica personalizado esse aplicativo com a empresa? Sim, pode ter o fundo da tela. Quando a gente coloca um hardware, né, um tablet na porta, indicando se está ocupada, livre, quanto tempo falta para começar a próxima reserva. Então, é muito comum, quando não tem, uma pessoa vai ao banheiro, volta, alguém entrou na cabine. Perdeu o lugar. Você não sabe se a cabine está ocupada ou não, que é uma informação básica, né, uma inteligência básica ali. A gente coloca esse tipo de controle quando a gente faz as cabines conjuntas aí. Que legal. Já vem com essa inteligência. Aí você coloca esse sistema dentro do mobiliário da Minimal. Dentro do mobiliário. Aí você pode integrar com as outras salas, com os ambientes. Então ali, não tem cabine disponível, mas eu posso ver se tem uma sala de reunião. Ou, né, um canto do escritório onde tem uma privacidade melhor, depende da conversa que você vai ter, né? Isso funciona muito para coworking também, né? Coworking também, porque coworking aí uma pessoa de fora, né, que também nem conhece o escritório, ele consegue visualizar a planta do escritório, quais áreas são mais silenciosas,
tem mais barulho, tem mais gente. Legal. E acho que o nosso mundo mudou muito pós-pandemia, né? Sim. Para todos nós, a forma de atender, a característica de como é um escritório hoje mudou. Eu acho que vocês tiveram uma grande evolução pós-pandemia, inclusive pensando nisso, né? E mudou, né? A forma de se trabalhar. De trabalhar. A questão do híbrido também, né? E como isso impactou no mobiliário, né? Sem dúvida. Hoje, os ambientes colaborativos, né? Que são aquelas áreas com bastante sofás, aquelas mesinhas bistrô, que é aquela área mais descontraída da empresa. Hoje ele corresponde a 60% de um ambiente de trabalho. E 40% só são mesas. Aquela cara de mesa e cadeira foi embora, né? Foi embora, porque o colaborador hoje ele pode escolher de onde ele vai trabalhar. Então, antigamente, se você visse uma pessoa mexendo no celular, sentado num sofá na empresa, não, esse cara não está trabalhando, né? E hoje, sim, ele está trabalhando. Então, é assumir, né, esses locais mais descontraídos como uma área de trabalho. Ambiente de trabalho. Exatamente, e se tornar mais atrativo para o colaborador querer sair da casa dele, né, e ir trabalhar no escritório, né, que a gente conversa com bastante executivos, tal, com empresários, e é uma dificuldade muito grande convencer o pessoal. Trazer de volta, né, o pessoal foi pro home e ninguém quer voltar pro escritório. Exato, então a ideia é deixar os arquitetos, né, vocês como arquitetos têm esse desafio enorme, que é deixar o ambiente de trabalho com cara de casa, né? Aconchegante, porque só a mesa não faz isso sozinha, né? Exato. Precisa de toda a composição, toda uma estrutura de plantas, biofilia, né? E iluminação, tudo. E essa biofilia que você comentou agora é algo na área da saúde muito bem legal. pensado e traz muito essa vivência para todos os hospitais, áreas de clínicas, né? E consultórios que a gente faz bastante. Ela é fundamental. E trazer também, né, Lê, você como enfermeira, você sabe a importância de um mobiliário com uma boa ergonomia, Exato, um bom conforto. Eu sentei aqui nessa cadeira, eu tava falando sobre isso, né? Porque a gente brinca que a enfermeira no hospital, todo mundo chama a gente de enfermesa, né? Porque a enfermeira fica mais tempo na mesa, que é um erro de concepção, né? O pessoal acha que a enfermeira é quem está dentro do quarto atendendo o paciente. Essa não é a enfermeira, né? Esses são os auxiliares e os técnicos de enfermagem. A enfermeira é quem está realmente pensando no cuidado. A enfermeira é um ser muito mais administrativo do que assistencial, né? Então, realmente, a gente passa um longo tempo no posto de enfermagem, que se resume a uma mesa, muitas vezes, né, que não é arredondadinha, que é reta, e uma cadeira que você tem que arrastar na mão, né? Então, essa mudança também para os hospitais, de ergonomia e tudo é extremamente importante, porque são horas ali, né, trabalhando. Exato. Quando a gente vai montar os consultórios, a gente fala muito isso para os médicos. Às vezes, mas esse espaço não é suficiente? Ele é suficiente, mas ele não é ergonômico, né? Porque ele não é funcional para quem for de fato colaborador for usar. vai empurrar a cadeira aqui e bater na parede atrás, né? Então, a gente precisa dar espaços que são ergonômicos para os pacientes e para o próprio médico, que passa o dia inteiro atendendo, às vezes, sei lá, das 8 às 8, né? No consultório, sentado numa cadeira atendendo, então... E trazer isso para o colaborador, né? Muitas vezes o médico fala, eu quero uma cadeira boa para mim, mas para o meu administrativo pode ser uma cadeira mais simples, e isso a gente escuta bastante, né? Mas é importante, porque o administrativo vai ficar tanto tempo ali, quanto às vezes mais. Porque eu vou ter muita reunião externa, vai, volta. Aproveitar que a gente entrou nessa coisa da saúde, você falou das cabines, vocês me apresentaram lá embaixo uma cabine que você falou que você entrega ela pro Einstein um monte, né? E que ela é uma cabine que o médico lauda os exames fazendo exercício. Conta pra gente isso. Não, ali é um conceito que eles trouxeram de fora, eles até que pediram pra gente desenvolver essa bicicleta ergométrica e tal, e a gente achou o parceiro lá de fora que fazia isso na Alemanha, a gente importou 25 unidades, que foram o que eles pediram, que era justamente para o médico ter essa questão de estar se exercitando, por mais que seja devagarzinho ali, mas oxigenando o cérebro, ficando criativo, né? Para poder ter mais atenção, ter um maior desempenho na função que ele está ali analisando um documento. Nossa, é muito legal, pessoal. Depois a gente põe uma fotinho para vocês. É uma cabine acústica, né? Então ela permite que o médico tanto faça uma reunião, uma teleconsulta, ou um estudo, assista uma aula, o que quer que seja. É uma bicicleta lá dentro, né? Então o médico consegue fazer o exercício, tá fechado na cabine. Tem o isolamento, tem o isolamento acústico. E aí a bicicleta tem como se fosse uma mesa, né? Um apoio. Um apoio para ele poder estudar ou fazer a reunião, enfim. Essas inovações de saúde que a gente vem falando, né? Então, cada vez mais os médicos pedem pra gente esses diferenciais para eles e para os pacientes. Sim. Então, por exemplo, hoje em dia a gente faz recepções onde os médicos falam, mas o meu paciente, enquanto tá aqui, tá trabalhando.
ele espera pela pede a mesinha consulta de apoio. trabalhando. Sim. Né? Então a gente tem que pensar num espaço de recepção que, além de ser bonito, que parece uma casca, né? Ainda deixe o paciente trabalhar enquanto espera para consulta. Tem que Porque ter conectividade, tudo, né? tudo. E aí essas cabines, eu achei super interessante, foram pro Einstein e tem outros hospitais pedindo ou não? Por enquanto só o Einstein. Tem. A gente acaba vendendo muito para a área de saúde. Agora, uma coisa que está bem alta é usar para telemedicina. Então, as empresas, principalmente empresas fábricas que são afastadas, colocam. E aí, acima de 100 funcionários, geralmente precisa ter um departamento médico. Eles estão estudando. Medicina do trabalho. Exatamente, para Exato. o médico ficar remoto, né? E ter uma enfermeira ali, uma auxiliar de enfermagem, né, no caso. Precisa ter esse apoio, né? Mas faz a consulta online, né? Isso, até a gente chegou a fazer estudos de farmácias querendo colocar uma cabine por farmácia. Ai, que legal. Para a pessoa ir lá se Se consultar. sentir confortável E ali. não poder sobrecarregar comprar um medicação. pronto-socorro muitas vezes. Ah, legal. Às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça ou está com alguma coisa que numa consulta online ela iria pegar mais uma senha no pronto-socorro e tal. Ela indo na farmácia ou vai com o filho, senta ali, faz a consulta com o filho. Muito mais rápido. E já vai, pega o remédio, compra e vai embora. Sensacional. Que legal. Mas está em estudo ainda essa parte. Que tem um monte de... As operadoras de saúde também deve ser um mercado para você, porque os convênios hoje em dia também têm deixado os médicos remotos nos escritórios dos convênios, Sim. né, para que eles possam, e aí entra você também com essa reserva de sim. sala, para que eles possam atender. Então, convênios como a Alice, por exemplo, que tem oferecido saúde da família, né, eles têm replicado o modelo SUS, que é cuidar de médicos da família. Isso está voltando. Então, deve ser extremamente interessante, porque você consulta a família inteira, né? Não precisa sair de casa, o médico fica numa cabine remota e atende todo mundo. E você falou das clínicas, a gente já fez um trabalho de reserva da sala da clínica. sala. Porque assim, É, hoje a coworking sala de tem clínica, 3, 4 né? médicos que rodam com turnos e horários diferentes. Então tem a reserva. Se não reservar a agenda direitinho, Então vai ter você um faz médico. todo esse agendamento, o médico tem no celular dele, ó, minha sala, né, A sala tá pra consultório, mim, né, na verdade, tá de tal hora, tal hora, tal hora. Isso é bem Legal. importante. Geralmente, quando a gente faz consultórios, o médico sempre fala pra gente, vamos deixar uma sala volante. A gente sempre nomeia como consultório volante. Para trazer um amigo, trazer um colega para atender ali e rentabilizar para ele de alguma forma, sublocar aquela sala. E tendo esse suporte, Não fica... precisa da secretária, né? Ficar fazendo o jogo de errar agenda. ou ter exato. 2 pacientes atendendo no mesmo médico ao mesmo momento. Otimiza o espaço. Às vezes ele só atende de tarde, que de manhã ele faz cirurgia. Então você tem a manhã livre do consultório. Sim. Se tiver um sistema assim, de Você reserva, ele consegue pode ter otimizar, outros médicos claro. parceiros, cadastra e utiliza o espaço dele ali. Pode até fazer controle de custo, né? A gente chega a ter controle de custo Legal. por hora de sala e ratear. Para os e coworkings Vira um médicos negócio, é né? perfeito, né? Perfeito, perfeito. Isso auxilia no negócio, né? Que viram, de fato, um negócio. E para vocês, de onde vocês se inspiram para trazer, falando um pouquinho, Eduardo, sobre a parte da mínimo ali de criação? Qual que é a inspiração de vocês? Onde vocês buscam essa inovação? Olha, a maioria dos móveis sou eu que acabo desenhando, né? Eu sou designer, eu gosto de desenhar a linha, porém eu não gosto que tudo seja desenho meu, eu gosto de fazer muitas parcerias Legal. com outros designers, com outros arquitetos, né? Como vocês viram ali embaixo, aquelas linhas que a gente está lançando, né? Foi uma parceria com o escritório de arquitetura, com a LP mais A, que está dando... Eles são ótimos. São ótimos, Adoro né? o projeto Firina deles. é maravilhosa. Mas primeiro eu me inspiro, eu vou procurar tendência, né? Vou ver o que tá para vir. A gente vai muito lá fora, eu acabei de voltar da Alemanha lá, é um berço de feiras, né? E a cada 2 anos tem uma feira só voltada para móveis para escritório, a maior feira do mundo de móveis para escritório. Então a gente vai lá ver tudo que tá para chegar, para onde o mercado está apontando. Visto isso, a gente tem um esqueleto. Aí parte para o design, né? Que daí a gente dá uma tropicalizada. Eu me inspiro muito em natureza, né? Em outros arquitetos que eu gosto bastante e tal. Que às vezes lá é muito engessado pro brasileiro aqui, né? Exatamente. A parte de cores também, né? Cores muito cinza. Fundamental. Lá tem muito cinza. Aqui lá a gente gosta de um aquecimento, de uma corzinha, né? Lá as cabines só tem cinza, a opção só cinza por dentro. Imagina, eu acabei de fazer uma deles laranja, azul, ficou Não, aqui maravilhosa. não existe cinza, isso é ótimo. Né? E lá também tem muita coisa quente, muito tecido, né? Porque lá é mais pelo clima. frio, muito cabideiro, muito cabide. Aqui a gente não tem o costume de chegar, tirar o cabide, pendurar. Tirar o casaco. Tirar o casaco. Então você tem que dar essa
podada e trazer para nossa realidade, que é a tropicalizar, parte mais né? gostosa. Que É é a o que você parte mais falou. gostosa, que é trazer para nossa realidade. E aí vocês desenvolvem essa coleção que é anualmente? Uma nova coleção? Como que funciona? Olha, o móvel de escritório, ele demora um pouco mais do que o residencial para lançar linhas. Tanto que essa feira é de 2 em 2 anos. Tá. Né? Todo ano a gente procura lançar 3 linhas pequenas. Uma linha de puff, uma linha de suporte de monitor tal, e uma linha grande. Que aí no caso foi essa que vocês viram aí embaixo, que aí sim é mesa de reunião, mesa de diretoria, Essa estação de mesa, trabalho. pessoal, que ele tá falando é muito legal. O pé, ele é todo com acabamento acústico. Então, a parte do acústico é simples, né? Fica no pé da mesa. E ela é arredondada, um acabamento lindo. Você só descobre que... Eu sou arquiteta, né, gente? Eu passo mão em tudo. Pra descobrir os materiais. E é legal porque traz a acústica, né, pro ambiente, num detalhe do mobiliário, né? Foi uma parceria que a gente fez com uma empresa de acústica, a Leide, e eles calcularam quanto aquela mesa absorve naquele espaço Muito quadrado legal. que ela ocupa. Porque no escritório, não sei se nos hospitais são assim, existem as 3 principais reclamações. Eu sempre achei que ia ser a cadeira, mas não é. É iluminação, as principais reclamações de um funcionário, ruído e o ar-condicionado. É Exato. isso. E o que eu mais posso ajudar é no ruído. E é uma tendência lá fora. Lá fora a acústica tá com tudo, tá... Mas a bombando. acústica para a área Mas a da saúde acústica na área da saúde é fundamental, né? Fundamental. A privacidade do paciente em consulta e quanto o mais conforto acústico, né? O conforto também. conforto. E quanto mais a gente vai construindo espaços que precisam ser rentáveis, então o que começa a acontecer, né? Eu começo tendo em espaços menores mais salas. Então, você imagina, eu estou fazendo uma consulta aqui, o outro está do lado, as paredes fininhas, o outro está do outro lado. Então, quanto mais dentro da sala essa acústica abafar, menor o incômodo, né? Tanto para quem está na diminuir a recepção. reverberação, né? Exatamente. Tem um monte de estudo mostrando que a capacidade cognitiva nossa, com melhor acústica, aumenta muito. Com certeza. Tem exemplos assim, de provas para alunos que tiveram na mesma aula, numa sala normal e uma na sala com acústica. Com e isolamento. as notas são bem maiores, porque você consegue concentrar mais, errar menos, analisar Sim. um laudo num laboratório, você está analisando e tem ruído e barulho, e som do ar-condicionado, etc. Tudo isso E você afeta a nossa percebe capacidade. de fato né? Sem vivendo dúvida. isso, né? Quando você vai pensar, a Lê teve uma experiência recente, né, Lê? Ela passou por um problema de saúde e ela ficou um tempo Eu virei internada. paciente. Ela ficou um tempo internada na UTI. Eu quase morri do coração, gente, mas ela tá bem aqui, graças a Deus. E um dos pontos que ela falou, eu não consegui dormir pelo barulho que tinha na UTI, né? Barulho, né? Dos monitores todos, do posto de enfermagem. Dos carrinhos andando E é assim, quando a ali. gente está na enfermagem, né? Claro que eu sempre me preocupei com o conforto dos pacientes, mas a gente não percebe o quanto isso fica alto para quem está na UTI especificamente, né? Porque já tem o monitor apitando, então é um barulho constante. Quando eu saí, eu falei, nossa, o silêncio, sabe aquela... E você imagina, alguém que está na UTI que precisa se recuperar, que precisa estar com conforto para se recuperar. Então, iluminação, acústica é fundamental, né? A questão da acústica, a gente tem a questão dos escritórios híbridos, né? De o pessoal vai trabalhar. Um dos motivos de não ir para o escritório é a acústica. É o barulho. Porque você não consegue se Às vezes, concentrar. por pior que seja a sua casa, muitas vezes a acústica é melhor do que o escritório, porque não tem 20, 30 pessoas do lado falando. Você faz o seu call, seu conference call, Na suas minha não. reuniões. Depende, se Na você sua é não. Na mãe... minha não. Eu ia falar, se você é mãe... Não, então ao contrário, aí tem o movimento das mães que vão para o escritório para fugir do ruído em casa. Mas assim, a relação hoje de ir ao escritório ou não nessas empresas híbridas tem muito a ver com a qualidade, que é o que você tinha falado. Né? Quando você tem um ambiente que é acolhedor, que é gostoso de ir, eu vou conseguir interagir com as pessoas, tem bastante espaços colaborativos. Nesse tempo que a gente tem a Wiser, um monte de escritório que a gente começou, era aquelas fileiras de mesa, etc., foram mudando. Já não tem mais, né? Hoje tem o lugar que tem as mesas, óbvio, né? Mas os postos se afastaram, tem muito mais aquelas áreas com mesas baixas, cadeiras altas. A área do café virou... Reunião. Que era totalmente coadjuvante no cantinho, virou... Integrativa, né, da coisa. Né? Virou a parte mais importante ali. Então, assim, o desenho tem mudado. Então, conseguir trazer as pessoas para o escritório... então, você estava comentando antes da gente começar, né, o nosso bate-papo aqui, você falou que a sua empresa também consegue passar para o cliente o que funciona e o que não funciona. Como que
Como que é isso? Então o que acontece? Com a tecnologia da informação, a gente coleta dado de tudo. Então, quem entrou na cabine, quem saiu, quantas horas ficou, que dia que foi, que dia que não foi, quem vai mais no escritório, menos, consegue avaliar para o pessoal de RH, né? Eles põem Você fica de olho em todo mundo. É um Big Brother, mas assim, tudo bem, né? A gente consegue monitorar e, lógico, esses dados vão em dashboards, em gráficos para o pessoal de RH, para o pessoal de facilities. Então, ele põe uma política de 2 vezes por semana para ir no escritório. Então você consegue ver, olha, a gente está com uma adesão de 83% da nossa política de 2 vezes por semana das pessoas. Então o RH consegue fazer testes, né? Porque antes não conseguia, ninguém fica lá contando quem veio, quem não veio. Não tem que ter controle, às vezes não tem nem como. Uma empresa de 120 funcionários, como você controla isso? Não aí você consegue, usa a tecnologia da informação, aí esses dados também. São câmeras, são sensores, é o quê? Não, como são o próprio sistema Eu tô arquiteta pensando em instalar esse negócio. Dá para ter sensores, câmeras, né? Que acaba mexendo muito com infraestrutura, mas normalmente o próprio sistema de reserva, o próprio aplicativo, quando você reserva uma mesa, marcou, o Eduardo reservou tais dias da semana para ir para o escritório. Ele foi, fez o check-in bonitinho, então ele esteve lá. Aí você vai acumulando isso. O próprio usuário te dá alimentação da informação que você precisa. Então a gente faz reunião uma vez por mês com a maioria dos clientes, mostrando os dados, né? E ele toma uma decisão. Então, um exemplo recente que a gente teve, tinha várias salas. Uma das salas não eram muito utilizadas de reunião. Aí pegou uma sala, transformou numa sala de massagem e tal. Adorei. Os funcionários adoraram. E aí virou a sala mais usada, óbvio, né? Teoricamente estava mais inutilizada, transformando algo útil. E salas grandes, né? Tem, a maioria das empresas, depende, cada empresa tem uma cultura e uma forma de trabalho. Tem empresa que a maioria das reuniões são de 4 pessoas. Tem empresa que as reuniões só ocorre reunião quando são 10 pessoas. E aí tem empresa que tem um monte de sala enorme para reuniãozinha de 2, 3 pessoas. Aí você vai ajustando, dá input, né, para o arquiteto fazer as reformas, mudanças. Uma sala vira 2. A gente teve um cliente gigante que tinha 4 andares, né, e com os dados que a gente foi apurando, ele passou para 3 andares. Porque ele viu que não precisava tantas Tirou mesas. Um andar de custo ali, de aluguel, de tudo. Imagina. Teve um outro que não tirou o andar, mas ele transformou o andar em espaços colaborativos que faltavam. Entendeu? Então, os dois... entender essa... Ele falou, tem um monte de mesa aqui. Sensacional. O pessoal não vai todo Muito dia, legal. né? Eles tinham uma política híbrida, viram que estava funcionando, para que socar, né? E ficava aquele deserto, porque não transforma em espaço colaborativo. Mas é legal essa parceria de vocês, porque isso funciona quando você tem um mobiliário próprio para isso. Por exemplo, as cabines, eu instalei recentemente um cliente nosso, coloquei ali o laranja e o azul que eu brinquei, mas era a identidade visual do cliente, então ficou muito legal com a marca deles ali. Gente, você liga na tomada. É maravilhoso. Facinho. Eles queriam no início, falar, Isa, a gente quer a cabine acústica com parede de drywall, isolamento. Falei, não, vamos usar uma cabine da Minimal. Eu mostrei para eles. Você deixa o ponto de rede ali, a energia, liga na tomada. Quando ele tem essa mudança constante em ambiente corporativo, aquele ambiente que hoje tem uma cabine, amanhã pode ser uma sala de reunião, tem essa mudança. E o fato do mobiliário ter essa flexibilidade auxilia até pensando nas mudanças, né? Que vão ocorrer, que o Anderson pode propor, que vai acontecer. Olha, vamos mexer aqui. Tira da tomada, liga na outra tomada, mudou o layout. Fica super prático, né? Não precisa demolir uma sala, né? Quando a gente chegou aqui hoje, né? Eu falei sobre as cabines, porque a gente tem uma demanda muito grande nos consultórios, e consultórios pequenos, espaços menores, da tal da sala do concierge, que é a sala de que é a sala onde o paciente vai fechar o negócio, pagar o tratamento, que eles não querem que seja na recepção com outro paciente ouvindo, porque são tratamentos diferentes, valores diferentes. E às vezes ninguém assina mais nada, eu ia falar um cheque, mas nem tem cheque mais, mas ninguém passa o cartão na recepção mais. E tem que assinar lá termo, né, de consentimento, enfim. E são, às vezes, assuntos delicados, ou o médico quer passar uma notícia, enfim. Essas cabines são uma super solução, porque às vezes a gente tem espaços que não dá para você sair construindo parede, né? E elas são bonitas, você coloca na recepção, elas vão super chamar a atenção e se tornam aquele espaço do concierge, né? Ou até um espaço para o paciente que está esperando e precisa trabalhar. Exato, então... e ela é legal porque ela é totalmente personalizada. O acabamento, o tecido. Eu quero um tecido, eu quero um corino, eu quero uma lâmina, eu quero com couro, eu quero madeirado. A gente personalizou do jeito que a gente queria. Inclusive os módulos de tomada, eu quero 3 tomadas, eu quero ponto de rede, ou eu não quero ponto de rede, a cor da iluminação. É uma alfaiataria, né? E dá flexibilidade para nós, arquitetos, de conseguir produzir. Não é aquela coisa engessada. Eu não preciso abrir um catálogo e escolher. Eu posso personalizar para o meu cliente. Isso é muito legal. Vocês falaram de um médico dar uma notícia. Teve um hospital que a gente atendeu que ele comprou 2 cabines e colocou na área comum justamente para o médico às vezes dar uma notícia
de um paciente, né, mais reservada. Eu achei super legal, né? Porque mais é ruim, humano, né? Você não sabe qual vai ser a reação das pessoas e aí você faz isso publicamente, né? E a pessoa é Exato. obrigada a ter aquela reação publicamente. É chato. Você não se sente confortável, né? É muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente está falando de desafios, né? Essa coisa da cara de casa, né? O escritório com cara de casa. A gente tem esse pedido constantemente agora nas clínicas. A clínica com cara de casa. Só que a gente tem o desafio da Anvisa, né? Que eu tenho um limite para essa cara de casa. Então, um limite para o que eu posso usar de tecido, de material, né? O tecido não pode ter absorção, enfim. Lavável. Tem que ser lavável, tem que ser... como que é isso para vocês? Vocês já estão nessa área, vocês já estão mexendo com isso? Dá para fazer a clínica sem cara de hospital? Dá. Com o seu mobiliário? Super dá, porque hoje tem uns tecidos hospitalares que eles têm toda essa característica, mas eles têm a textura e o visual de um tecido. Tá. Né? Então você, só botando a mão que você vai ver ali que é sintético. Tá. Né? Agora de olhar, então isso já ajuda muito. Né? Aí lógico, a gente se preocupa tanto nos hospitais quanto em escritórios em densidade da espuma do sofá. Tem que ser fácil de levantar, ela é mais durinha, a pessoa acaba trabalhando, ele não pode ficar muito relaxadão ali, porque geralmente ele vai estar com um notebook, com um celular, ele tem que estar numa posição mais ergonômica. E o paciente pode estar operado, alguma coisa assim também, né? Não dá pra sentar e afundar no sofá. O sofá que você não levanta. Mas a ideia é muito a questão das texturas, das curvas, que eu acho que esse é o maior diferencial pro mobiliário ter mais carinha de casa, né? E elementos biofílicos, que não necessariamente plantas, mas o pé de madeira, né? No material o visual, ali, né? Trazer né? a natureza nos detalhes. Nos detalhes, exatamente. Isso tudo porque os médicos têm esse preconceito de que se eu for comprar um mobiliário normativo, ele vai ser feio, né? Exato. Ele vai ser com cara de hospital. E quando você entra com um design no material, não necessariamente. Não. Você está usando o material normativo num design todo personalizado para aquilo. Personalizado, a gente faz bastante. E aí é onde entra, por exemplo, as clínicas têm que ter a luz branca, né? E em casa a gente gosta de uma luz mais quente, mais amarelinha. Sim. Só que daí você coloca pendentes ou luminárias de piso com luz amarela. Que não é nem para iluminar, é pro conforto visual mesmo. Exato. E a pessoa se sentir num outro aconchegada em casa. Isso a questão da iluminação é algo importante também para você se sentir acolhido ali, até para ficar algo confortável, tanto quanto a acústica, né, que é o que a gente comentou. A gente usa muito a luz neutra, que é um pouquinho de cada, e dependendo da especialidade daquele médico, a gente usa o foco. Né, que é o foco já tem a iluminação já própria para aquele tipo de procedimento. Então não precisa trazer a iluminação branca no ambiente, né? Quando ele precisa fazer, ele acende o foco, que é uma iluminação específica. E um atendimento de consultório, tá? Aquela luz um pouco mais quente, a gente usa o neutro, como eu falei, para tirar um pouco também daquela luz muito amarelada. Então a escolha desse tom é muito importante até para ter a visibilidade do mobiliário, né? Da cor de fato que o mobiliário é. Exatamente. Então você pega aquelas mudanças, né? Você pega uma cor e vai mudando a luz, fica outra cor, né? Completamente muda. Isso traz também a percepção para o espaço, né? De como que traz o aconchego, e o médico também que fica ali o tempo inteiro, né? O paciente vai lá uma vez ou outra numa consulta, mas o médico tá ali o tempo inteiro. E os colaboradores também, né? Principalmente os colaboradores, exatamente. Acho que só amarrando com isso, né, a gente tem a questão que tem muito de você usar inteligência na iluminação. Né? Hoje, essas tecnologias todas que a gente está falando, você consegue diminuir, dimerizar, ou naquele momento não está tendo atividade, cenas, desligar, né, para economizar energia, que seja só para economizar energia, ou está no momento de não uso, tem só uma luz para guiar o corredor de balizamento, então você não precisa ter a luz acesa o tempo todo. Lógico, aí vai ter uma atividade, vai analisar um laboratório, vai analisar um laudo, ok, aí tem que ter iluminação, mas nos intervalos, em horários, você consegue trabalhar. Para dar conforto, né? A gente tem alguns projetos que tem circadiana, ou seja, a iluminação varia ao longo do dia para alinhar com o ritmo circadiano nosso. Ou seja, no final do dia sempre o céu está mais amarelinho. Tá? E se você faz esse alinhamento das coisas, diz que a produtividade aumenta, ao contrário do que se imagina. Até na área da saúde, eu participei recentemente de um simpósio falando sobre a importância da iluminação na arquitetura hospitalar, que aliás foi super legal.
E um dos pontos foi esse, né? Principalmente para ambientes da área da saúde que não tem janela. Então, para um eu trabalhei colaborador muitos anos que tá no centro ali, cirúrgico. Né? Você não sabe se é dia, se é noite. E esse E círculo quando faz eu trabalhava, isso. A gente ainda estava numa fase, né? Que eu sou velhinha, né? Eu Tá. sou velhinha. Uhum. Quando eu trabalhava, a gente estava numa fase em que não podia ter a janela, né? Então hoje a gente já fala em ter a janela justamente trazer a luz natural. Justamente para isso, pra gente saber se tá chovendo, se tá sol, se tá... Mas antes a sala cirúrgica era uma caixa fechada. Né? Então, eu entrava no centro cirúrgico, às vezes, sei lá, chegava às 6 da manhã, saía às 7 da noite, eu não tinha visto o dia. Nossa. Então, era uma sensação muito ruim. E o índice de depressão dos colaboradores ao que longo trabalham do em área tempo, né? restrita. Os ao longo do hormônios tempo. todos, cortisol, melatonina, Exato. ficam Porque eu saí doidos, de né? casa, tava escuro, eu voltei pra casa, tava escuro. Então, assim, eu não tinha visto o dia. Às vezes o pessoal falava, nossa, hoje choveu muito. Me dava uma sensação tão ruim, eu falava, nossa, eu não vi a chuva. Sabe essas coisas assim, tipo, não via o sol, não via. As áreas corporativas, muitas vezes, tem ainda escritórios que o pessoal não coloca janela em salas fechadas e também, às vezes, você foge, você fica o tempo inteiro trabalhando naquele lugar que você também não sabe se é dia ou se é noite. Shopping, por exemplo, também, que é uma coisa que você não sabe o que está acontecendo ali, né? É horrível pra gente que trabalha, e até que nem se você pensar no hospital, né, na UTI, pro paciente que está internado também. Porque ele está internado, ele não sabe se é dia, você não perde a noção, né, do horário. E às vezes fica internado há muito tempo, né? O shopping é até o contrário do que se imaginava no passado, né? Que eles falaram, não, vamos fechar para a pessoa perder a noção do tempo e comprar tudo. Aí eles fizeram pesquisas mostrando que shoppings com aberturas, com zenital e tal, as compras eram mais... As pessoas compravam mais, porque elas sentavam num banco, depois tomavam um café, davam uma relaxadinha, depois voltavam a comprar. Então as compras aumentavam em vez de diminuir. Foi uma pesquisa americana que mostra porque isso. esse contato, né, com o externo é extremamente importante em todo o ambiente. É legal que a gente traz muito do que é tendência, né, do que está acontecendo no mundo em relação a essas mudanças, né? Eu trouxe aqui a questão do Covid, que foi algo que mudou muito para todos os mercados, mas para a gente, principalmente ali na questão do mobiliário, na questão também do uso das tecnologias. O coworking, por exemplo, não se falava disso há 10 anos atrás, por exemplo. Nem existia isso. E o quanto a gente tem que caminhar junto com o que está acontecendo e trazer soluções que funcionam, né? Antes da pandemia, um ambiente colaborativo era um tobogã, uma mesa de ping-pong, uma piscina de bolinha. É o Google, né? O famoso escritório não é? Google Aí era. A pandemia trouxe esse amadurecimento do ambiente colaborativo, né? Virou essas grandes áreas de conforto e bem-estar para também trazer performance, né? Legal. E falando um pouco disso, o que vocês enxergam aí como uma inovação futura? O que vocês acham que pode vir aí de legal ainda? Olha, eu acho que o bacana é a evolução e a rapidez, porque da máquina de escrever pro computador de tubo foram décadas. Daí do de tubo pro de LCD foi, sei lá, uma década. Aí a mesa já mudou, já virou aquelas mesonas, parou de ser em L, né? E aí só foi, daí veio a pandemia que também transformou, e agora inteligência artificial, né? Que também a gente ainda não sabe direito, mas a gente já sabe que tá super mudando tudo, a gente está acompanhando, então a gente está vivendo uma era de transformação, tanto física aqui dos ambientes corporativos, hospitalares, né? Quanto tecnológico. Então eu acho que o ambiente de trabalho cada vez mais vai ser no qualquer lugar. Onde você estiver. Vai ter que estar ali a mãos e tem muita gente montando escritórios em casa também, né? Que também é um desafio, tem porque a pessoa pega um espaço da casa dela e transforma aquilo num espaço de escritório. Que ela quer que integre na casa, mas que ela quer que tenha cara de escritório para saber que ela está trabalhando, né? Também tem o desafio ao contrário, né? Sim. Acho que o que ele falou, acho que tem muito a ver assim, essa mudança, essa questão de essa segregação muito clara, trabalho e vida, né? Então isso, acho que a questão tem mudado muito, né? Muita gente trabalha, eu trabalho em home office, então estou em casa, vou dar uma volta com o cachorro, volto, trabalho, então assim, aquela separação que tinha, que eu saía cedo, voltava no final do dia, eu ligava o modo família, o modo vida, então isso tem mudado. Você vê empreendimentos aqui em São Paulo, mistos, que já tem uma torre de residencial. Você abre a porta da área de serviço, você entra no escritório. Exato. Ou seja, você já faz essa fusão dos dois, e a questão dos mobiliários, essa transição também indica isso. Está tendo uma fusão entre trabalho, a gente quer ir no escritório com cara de trabalho, quer na casa talvez ter um espaço um pouquinho, né, com cara de trabalho, cara de casa. Misturando misto. tudo isso. Então acho que eu vejo um pouco assim de desenho de futuro isso, e logicamente a tecnologia vem
para Eu fazer ia isso falar funcionar. isso, acho que você é fundamental nisso, porque tem que andar, e eu acho que trazer essa inovação é legal, né? Porque muitas vezes, o que você passou para mim, por exemplo, hoje, que você faz, eu não conhecia. Então, para um cliente que fala, nossa, eu vou ter alguém que vai ali mapear, né, o meu escritório, o quanto que eu vou rentabilizar, o quanto que isso vai ajudar meu RH de ação, que a mulher tá sofrendo lá para saber se a pessoa vence, não vence. Então, é legal trazer isso junto, né? Essa inteligência de dados, assim, a gente usa muito, né? Que a gente acaba trabalhando. Tem empresas que vão fazer um projeto novo para o escritório novo deles. Então, alugaram lá duas lajes, né, de um prédio X. Aí você fala com eles, o que você precisa de sala? Não sei. Não sei. Aí pergunta para o arquiteto, quantas salas você coloca? Coloca umas 10, 3 grandes, 3 médias. Então, não tem esses dados. Quanto o pessoal trabalha de forma colaborativa, quanto trabalha de forma individual, né? Para saber se faz postos mais isolados ou áreas mais compartilhadas. Então, a partir do momento, acho que outra tendência é a questão dos dados, né? Hoje, com a inteligência artificial, com dados, trazer ali informação para sua gestão. Para sua gestão. O gestor de RH, se ele não tiver dado, é tudo opinião, né? Vive no achismo. O gestor de facilities, a mesma coisa. Quantas mesas eu preciso comprar? Quantas cadeiras eu preciso comprar para um escritório novo? Ou para reforma, né? Chegou um novo diretor que gosta de trabalhar com todo mundo junto. O diretor anterior gostava todo mundo na sua casa. Tem isso também, tem, né? Essa flexibilidade. Então, quando você falou da cabine, de ser, agora quero cabine, agora não quero, agora põe a cabine para lá, ou o mobiliário que desmonta e monta de novo. Eu acho que são tendências, isso de flexibilidade, de dados e essa fusão. Eu juntaria essas três coisas assim num pacotão do que vem pela frente e já está vindo. Eu vou participar de um simpósio agora, dia 30, só sobre inteligência artificial na saúde. Uma equipe de médicos e enfermeiros vai se reunir para discutir sobre isso. Porque é verdade, né? Bateu na porta, né? O que isso significa pra gente na área da saúde. E como a gente consegue incorporar esse tema, né? Em diversos itens, inclusive partindo ali para o mobiliário. Gente, foi muito legal o nosso papo. Legal. Eu agradeço de coração mais uma vez por vocês estarem aqui. Acho que foi bem rico, né? Com certeza. Todas as informações que a gente trouxe aqui. Muito obrigada pela parceria. Agradeço. Imagina. A gente já trabalha com a Minimum tem um tempo, eu gosto muito do mobiliário. Obrigado. E que vocês continuem crescendo, tenham muito sucesso. Vamos. Anderson, vamos trabalhar juntos vamos sim. Vai ser muito legal e ler mais uma vez. Eu que agradeço, sempre. Obrigada. A gente agradece. Obrigado. Valeu. Muito legal, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Keeping Cast. Foi um papo muito enriquecedor aqui para todo mundo. E fiquem ligados para mais episódios. Tchau, tchau.